Hoje o Arquitetando joga em casa. Nós estamos aqui na Band de Maringá para acompanhar os bastidores do primeiro debate dos candidatos a prefeito de Maringá, dos candidatos à prefeitura de Maringá. E por que a gente está tão interessado nesses bastidores? Para saber qual é a visão de Maringá do futuro dos candidatos à prefeitura de Maringá. Você acompanhou por mais ou menos 5 meses o Arquitetando a Cidade e o Cidadão. E hoje a gente vai fechar esse programa com essa visão, essa opinião que os candidatos têm sobre a nossa cidade, sobre a visão de Maringá do futuro. E a primeira candidata que chegou aqui na TV Maringá é a Priscila Guedes. Ela é do PSTU. Priscila, qual é a sua visão de Maringá do futuro? Maringá do futuro é uma Maringá sem desigualdades sociais, em que as pessoas possam usufruir tudo que tem de bom na vida. Por exemplo, ter um lazer, poder ficar mais tempo com seus familiares, ter uma saúde de qualidade, ter educação de qualidade, poder se locomover de forma adequada, não precisar ficar 2 horas esperando o ônibus. Isso é a Maringá do futuro que a gente espera. Priscila, você chegou cedo aqui no debate. Como é que você está? Está nervosa? O primeiro debate? A gente fica sempre um pouco nervosa, assim, né? Porque assim, é tudo muito diferente do meu cotidiano. Eu sou professora, né? Então não estou acostumada com estúdio, luzes, né? Mas a gente está aí para ver. É mais um desafio na nossa vida. Me diz uma coisa, agora a sua segunda pergunta. Planejamento urbano. O que você pensa a respeito de planejamento urbano? Bom, o planejamento é uma coisa muito importante, né? Maringá é uma cidade historicamente conhecida como uma cidade planejada. Só que ainda assim ela é uma cidade excludente, né? Tem a Maringá dos ricos e a Maringá dos pobres. Nós esperamos que um dia a gente possa ter a Maringá dos trabalhadores, a Maringá de todas as pessoas, que elas possam usufruir de boas escolas, bons postos de saúde, que eles possam ter bons parques de lazer, que eles possam usufruir o Parque do Ingá, que é um parque maravilhoso, só que infelizmente está desativado. Priscila, muito obrigada, boa sorte para você essa noite. Muito obrigada pela oportunidade e vamos que vamos. E aqui já chegou também nosso candidato Silvio Barros. Silvio, os bastidores aqui do Arquitetando hoje é para falar um pouquinho a respeito da sua visão de Maringá do futuro. Por 5 meses nós fizemos no programa o Cidade e o Cidadão, que mostrou a visão de muitas pessoas de Maringá, de diferentes setores, a visão de Maringá do futuro. Qual é a sua visão de Maringá do futuro? Bem, o futuro vai ser muito diferente do que a cidade é hoje. O que nós precisamos saber, e essa é a coisa importante, é se nós seremos reféns das mudanças ou se nós seremos protagonistas das mudanças. Se a gente quer definir para que direção vai o futuro, se nós queremos organizar isso, então nós temos que começar a trabalhar agora, num planejamento de longo prazo, tomando decisões neste momento que possam construir o futuro que todos nós queremos. E nesse sentido a gente precisa orientar a cidade dentro do conceito de desenvolvimento econômico, que atividades econômicas estarão sendo as mais interessantes para nós, com geração de emprego, de renda, de impostos no futuro, e prepararmos o cenário para que a cidade receba esses negócios. Da mesma forma, preparar a transição, negócios e geradores de emprego hoje que são importantes para a cidade e que não existirão mais. Então, nós precisamos considerar esse aspecto e fazer com que Maringá se prepare para o futuro, uma cidade envolvida na tecnologia e preparada para as mudanças que o mundo vai sofrer agora. E a outra pergunta para você hoje é a respeito de planejamento urbano. Não dá para falar de futuro se a gente não fala de planejamento. Então, qual é a sua posição diante dessa questão? No que diz respeito ao planejamento urbano da cidade de Maringá, o que nós estamos interessados é no projeto Maringá 2047. Em primeiro lugar, porque este projeto já foi desenvolvido a pedido da sociedade civil, que quer ter o que comemorar no centenário da cidade. O que nós queremos, na realidade, é seguir as orientações que a comunidade já deu. Maringá tem uma larga experiência, tem feito esse planejamento de longo prazo há muitos anos e tem dado muito certo. Se hoje nós temos os melhores indicadores entre as cidades brasileiras, é porque aqui a sociedade civil organizada é que faz o planejamento. Um planejamento que é blindado contra a descontinuidade política, porque ele tem dono, e o dono é a comunidade.
A comunidade já está contratando não apenas o estudo socioeconômico para o nosso futuro, como principalmente o master plan, o planejamento do desenho urbano, o hardware sobre o qual esse software vai funcionar, a estrutura física que vai fazer com que a gente tenha o que comemorar no centenário da cidade. Silvio, muito obrigado por participar conosco no Arquitetando. A gente fica aí à disposição. Eu é que agradeço a oportunidade. E aqui o Wilson Quinteiro também já chegou para o debate desta noite. A gente vai tirar uma casquinha aqui do Wilson hoje. Nós, durante 5 meses no Arquitetando, nós falamos sobre uma visão de Maringá do futuro. Esse quadro do Arquitetando se chama A Cidade e o Cidadão. E hoje nós queremos saber qual é a sua visão de Maringá do futuro. Bom, primeiro temos que pensar Maringá como uma cidade inteligente e um desdobramento do desenvolvimento do ponto de vista público e do desenvolvimento privado. Maringá do futuro é uma cidade da prosperidade, mas que precisa fazer um encontro das pessoas, que Maringá seja uma cidade boa para todas as pessoas, independentemente da classe social. Mais do que isso, nós precisamos de políticas públicas integradas, que isso sim poderá trazer mais qualidade de vida a todos nós. E a respeito de planejamento urbano, qual é a sua posição a respeito de planejamento urbano para poder chegar a essa visão de futuro? Eu assumi e administrei um orçamento de desenvolvimento praticamente 3 vezes mais que o de Maringá. E tive a oportunidade também de participar de conferências mundiais relacionadas às metrópoles. Então nós vamos pensar em desenvolvimento, pensar Maringá como uma metrópole, organizando a região metropolitana, as cidades em voltas e políticas públicas que possam integrar desde transporte coletivo até atendimento da questão da saúde, capacitação das pessoas na questão do trabalho, atração de investimentos de empresas que possam gerar mais rendas e também mais empregos, capacitando as pessoas. Então essa integração, esse desenvolvimento é que nós poderemos encontrar uma cidade que cumpra a sua função social e econômica. Bom, realmente muito concentrado, Wilson Quinteiro, essa noite do debate. Está passando muita gente já por aqui, todos os candidatos já chegaram e você está super concentrado. Boa sorte. Muito obrigado, Agradecer a oportunidade, dar um alô para os nossos amigos e queridos maringaenses e dizer que é muito bom para Maringá poder falar de Maringá e do desenvolvimento da cidade. E aqui já com o Ulisses Maia também aguardando para o início do debate. Eu tenho 2 perguntas para você essa noite aqui para o Arquitetando. A primeira é: qual é a sua visão de Maringá do futuro? Manter o planejamento da nossa cidade, que Maringá ela é diferenciada porque ela nasceu planejada. O urbanista desenhou nossa cidade e esse planejamento foi mantido até agora. Agora, para preparar ela para o futuro, nós temos que resolver alguns problemas que tem hoje. Nós temos, por exemplo, o problema do transporte coletivo, problema do trânsito. O transporte coletivo é caro, ruim, super lotado e demorado. O trânsito sem ter uma solução rápida para o trânsito. Problemas sociais, até como a questão de moradores em situação de rua, a parte da segurança que tem causado grande problema para a população. Então esses problemas nós temos que enfrentar agora, senão como preparar a cidade do futuro com essa quantidade de problemas. E a segunda pergunta que eu tenho aqui para o Ulisses, para o candidato, é a respeito de planejamento urbano. Qual é a sua visão, a sua proposta de planejamento urbano? Respeitar esse planejamento, como eu disse, que já vem desde o nascimento da cidade. Não é alguém que fez o planejamento da cidade, ela nasceu planejada e isso vem sendo respeitado até hoje. Até por conta disso, Maringá é uma cidade diferenciada. Nós vamos apoiar as iniciativas do CODEM, que está fazendo um trabalho no sentido de preparar Maringá para 2047, que é no primeiro centenário da nossa cidade. Que cidade que queremos em 2047? Essa cidade 2047 ela tem que ser feita agora, com o enfrentamento dos problemas. Então, respeitando o planejamento, pensando nas pessoas, em todas as medidas, colocando o cidadão como foco da ação e dando apoio ao CODEM nessas iniciativas de planejar a cidade do futuro. Bom, esse foi o Ulisses Maia falando com a gente aqui nos bastidores antes do debate aqui para o Arquitetando. Muito obrigado, Ulisses. Obrigado você. Já chegou por aqui também Humberto Henrique, se preparando aí na reta final do debate. Mas antes de entrar para o debate, 2 perguntinhas aqui para o Arquitetando. Qual é a sua visão de Maringá de futuro? Eu vou lhe explicar um pouquinho por que a gente está lhe perguntando isso. O Arquitetando é um programa de arquitetura, design, paisagismo, qualidade de vida
e nós mostramos no programa a visão de muitos setores da sociedade, a visão de futuro que as pessoas têm da cidade. A gente quer saber qual é a sua visão. Olha, na verdade, nós temos uma visão de futuro onde as pessoas da nossa cidade possam viver com dignidade, onde as pessoas de nossa cidade possam viver felizes. Para que isso aconteça, o prefeito, o gestor público, tem uma responsabilidade muito grande. Investir corretamente, aplicar corretamente o dinheiro dos impostos que são arrecadados. E investir corretamente é investir em serviços de qualidade, que a população tenha saúde de qualidade, educação de qualidade, que a população tenha segurança, que a população tenha o direito de morar na cidade onde ela trabalha, onde ela estuda. Então nós entendemos que isso faz parte de uma cidade do futuro quando a gente entende que as pessoas possam viver felizes. E para falar de futuro, a gente precisa automaticamente falar de planejamento, planejamento urbano. Qual é a sua posição a respeito disso? Olha, Maringá precisa fazer o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana ele vai planejar a cidade como um todo. Porque quando a gente fala em planejamento urbano, você não pode fugir do planejamento do plano de mobilidade, exatamente porque é onde as pessoas vão ter o direito de ir e vir, é fazer uma cidade para as pessoas. O Estatuto da Cidade diz que a cidade tem que cumprir uma função social, e cumprir a função social é planejar a cidade para as pessoas, é fazer com que todo o zoneamento urbano da nossa cidade possa propiciar condições dignas da população viver aqui. Então essa é a nossa proposta, fazer o plano de mobilidade, construir junto com a sociedade, fazer um mandato participativo onde as pessoas vão poder discutir com a prefeitura e construir junto uma cidade onde todos possam viver felizes. Bom, muito obrigado e boa sorte. Eu que agradeço a vocês do Arquitetando, um grande abraço a todos e todas. E aqui nos bastidores, Flávio Vicente também chega e já está aguardando o início do debate. Nós do Arquitetando queremos saber a sua visão de Maringá do futuro. Você conta pra gente? Olha, eu penso numa Maringá em que as pessoas tenham liberdade, que as pessoas que sejam diferentes possam estar no mesmo campo de ideias, uma cidade inovadora, uma cidade segura e uma cidade que seja de todos. Talvez seja um grande sonho, porque a cidade que não tenha donos, que seja uma cidade assim livre para sonhar, para crescer, para ser uma cidade justa, uma cidade que as pessoas sejam respeitadas e que o poder público, especialmente o poder público, atenda às necessidades, que ouça, que dialogue com essa população. Porque o diálogo é fundamental hoje, conversar, escutar essa população para que de fato a cidade seja uma cidade feliz, uma cidade segura, uma cidade onde as pessoas tenham qualidade de vida. Que a gente acabe com essa coisa dos grupos, o meu grupo, o seu grupo, e aí a hora que cada grupo político entra, barra o anterior e aí fica essa guerrinha. Isso não é pensar na população, isso não é pensar no futuro, isso é pensar em si mesmo em projetos políticos muito individualistas, né? Isso eu penso numa política nova, por isso é o meu sonho, imaginando Maringá do futuro. Bom, aqui no Arquitetando, eu estou em casa, eu estou na Band, hoje sempre eu gravo fora da Band, eu estou em casa também porque eu estou dentro da casa das pessoas que sempre me acompanham, me assistem, então eu vou contar para elas um segredinho. A gente tem o mesmo sobrenome, Ângela Vicente e Flávio Vicente. Você não sabe a confusão que isso já me armou muitas vezes. É minha parente, que a gente... Sua irmã, exatamente. Eu tenho uma irmã chamada Flávia Vicente, exatamente. Meio parecida até, com a altura, é verdade, pode confundir. Mas, gente, não temos nenhum grau de parentesco. A segunda pergunta para você é sobre planejamento urbano. Qual é a tua posição sobre isso? Olha, o planejamento urbano é uma ferramenta fundamental dentro do planejamento de toda uma prefeitura. Eu participo hoje do Conselho Municipal de Planejamento Urbano, estive nas revisões sobre questão urbana, a questão das vias, a questão do plano viário, plano cicloviário de minha autoria. Então a gente sabe que um planejamento urbano tem que estar pensando hoje, né, é uma cidade para as pessoas, né, entendendo o convívio das pessoas dentro do espaço urbano, como é que você consegue trabalhar isso, a questão dos modais de transporte, a questão de uma cidade que seja planejada para as pessoas. A gente tem que, às vezes, cuidar um pouco, porque eu venho da área econômica, gosto muito de imaginar nos negócios, mas que são, né, florescem dentro de uma cidade, mas imaginar como as pessoas se encaixam ali, como é que elas vivem, como é que elas utilizam junto com a sua família os equipamentos urbanos. Isso é pensar numa cidade em que o planejamento urbano está integrado às necessidades das pessoas. Por isso, hoje, a importância dos conselhos municipais de todas as áreas como uma fonte de informação para que esse planejamento urbano esteja em sintonia com a cidade. Flávio, muito obrigado e boa sorte para você no debate. Obrigado e parabéns pelo sobrenome, né?
E aqui com o candidato Herculano Ferreira, ele também já chegou, já estava até acomodado lá, nós tiramos ele de dentro do espaço do debate para pegar essas palavrinhas para o Arquitetando. O Arquitetando é um programa de arquitetura aqui na Band e nós, durante 5 meses, mostramos para a cidade o Cidade e o Cidadão, que é a visão de Maringá do futuro, de diferentes segmentos. E nós queremos saber qual é a sua visão de Maringá do futuro. Bom, nós sabemos que é o sonho de todos que Maringá cada vez mais seja uma metrópole, que Maringá possa acontecer. Como há um exemplo de participamos, nos tornamos referência em muitos fatos, entre eles a academia, a beleza de Maringá, a arborização, a catedral, o Parque do Engá. Então, Maringá tem muito a oferecer, até por turismo receptivo. E o que nós queremos é transformar Maringá verdadeiramente numa cidade de turismo receptivo. Com certeza, isso vai ser um visual fantástico que valorizará ainda mais a nossa cidade. Candidato, mas para falar de visão de futuro, a gente precisa falar de planejamento. Então eu gostaria da sua opinião, da sua posição sobre planejamento urbano. Nós entendemos que Maringá foi projetada para 200 mil pessoas. Maringá hoje já está com 400 mil. Então é preciso que tenhamos realmente um plano de mobilidade urbana. Precisamos também estender para que nós tenhamos indústria, para que as pessoas tenham aqui também bons salários para fazer de Maringá uma cidade com potencialidade. Não basta ser bonita, mas é preciso também atrair os grandes profissionais e a única forma é exatamente investir para que Maringá não fique apenas na beleza, mas fique forte em todos os mercados. Maringá carece realmente de investimentos, não basta árvores, mas é preciso adequá-las à realidade de Maringá e além, logicamente, de todo o processo de reflorestamento da cidade e da região. Nós temos que cuidar muito do Pirapó, Rio Ivaí, que vai ter uma predominância importante para a vida das pessoas no futuro. Nós falamos com Herculano Ferreira aqui há minutos do debate. Eu vou deixá-lo, então, ir lá para o debate. Sucesso. Obrigado. Sabe que está gostoso o clima aqui. A verdade, eu já estava lá me adaptando ao clima e foi com muito prazer que eu vim aqui para participar. Parabéns a vocês pelo programa. Bom, e aqui no Arquitetando, o último candidato que nós estamos conversando essa noite é o Nilson Américo. Estamos aí a minutos de começar o debate, mas a gente precisa muito saber a sua opinião. Qual é a sua opinião, a sua visão de Maringá do futuro? Bom, eu vejo a Maringá do futuro, as pessoas, principalmente de baixa renda, tenham acesso a todos os tipos de serviços que possam determinar a cidadania de cada pessoa, tanto da criança quanto do idoso, com acessibilidade, com um transporte público de qualidade, a preço baixo, o mais barato possível, enfim, uma saúde, uma educação realmente pública e de qualidade. Então, o que nós queremos ver na Maringá com o futuro é justamente isso, é todos e todas tendo acesso a todos os serviços e ter direito à sua cidadania plena. Nós pegamos aqui o Nilson bem de surpresa com essa pergunta, mas ele se saiu super bem. Ele nem estava sabendo de nada, nem estava acompanhando aí o programa. Mas para completar essa pergunta, Nilson, eu preciso lhe fazer uma outra pergunta. Não existe visão de futuro se a gente não tiver planejamento. Então, qual é o seu pensamento a respeito de planejamento urbano? Bem, primeiramente, nós temos que discutir bem a questão da mobilidade urbana hoje, né? E há dificuldade muito grande na questão da quantidade de veículos que nós vemos de particulares na cidade. Para tanto, nós vamos investir no transporte de massa, para que possamos realmente que esse planejamento a partir dessa mobilidade, que nós possamos traçar, né? Por exemplo, ruas, eu vejo hoje ruas de 2 mãos, que você tem acesso e corta a cidade, e que você precisa ter urgentes mudanças. São coisas simples que precisam ser feitas, mas, no entanto, realmente está ficando em segundo plano e nós vamos realmente fazer essas mudanças que Maringá precisa. Bom, nós vamos ter que deixar aqui um candidato que já está na hora dele ir para o debate. Boa sorte. Muito obrigado.